99818. Agende pelo telefone 22 2737 3600 ou pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. No nosso condomínio, sempre buscamos por uma empresa especializada na área. Escolhemos a Limporte por todo o apoio oferecido, além de uma entrega completa da documentação exigida por nós. Isso nos dá muita tranquilidade. Nessas horas, experiência conta muito. E a Limporte está no mercado há mais de 20 anos. Então foi uma escolha de confiança. Os serviços de limpeza, jardinagem, portaria e todas as facilidades tecnológicas que nos oferecem realmente são diferenciados. Superou nossas expectativas. Sempre percebemos o cuidado que eles têm não só com os moradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Oito e 41, voltamos já, promessa cumprida, né? Intervalo curtinho, já voltamos, fechamos aí esse bloco comercial e retornamos com o Folha no Ar. São 8h41 em Campos, reta final do Folha no Ar. A gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje conversando com o Alexandre Buchaú, odontólogo, diretor municipal do Departamento de Saúde Bucal do município de Campos, membro do Partido Novo, ex-candidato a prefeito de Campos. Aqui na bancada com a gente o jornalista Everton Luna e também o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, a quem eu peço então para abrir esse bloco aí final do Folha no Ar de hoje. Aloysio, por favor. Antes de chegar às duas últimas pesquisas, que eu não tive tempo de ler todas ainda, a Nexo eu já tive tempo de passar o olho nela toda. E a Atlas Intel eu recebi agora no bloco anterior, né? Eu não tive tempo nem de passar os olhos. Um preâmbulo curto. Lula, em todas as pesquisas, ele vinha mal de dezembro de 2024, e vinha em queda, tendência de queda, até julho de 2025. O que acontece em julho de 2025? A carta de Trump ameaçando taxar o Brasil se Bolsonaro fosse condenado e preso. A partir dali, Lula surfou com muita competência a onda da soberania, né? Lula é jogador de jogo grande, politicamente sempre foi. Tem, e aí é juízo de valor sim, mas não é juízo de valor por gostar ou desgostar, reconhecer. Assim como eu reconheço nas peças publicitárias de Zema a grande virtude de marketing, Lula teve um desempenho brilhante na ONU, né? Não só na química com Trump, como no dia seguinte na coletiva, falando de improviso, brilhante de desempenho, e cresce de julho, recupera de julho até outubro. Outubro, o que acontece? A operação do Alemão da Penha. Todas as pesquisas indicando, nacionais indicando, e também do Rio, e das favelas indicando alto apoio popular à operação, independente também de juízo de valor, pessoal, moral, né? Indicavam isso. Lula chama de chacina, volta a cair de outubro em diante, né?
Isso se acirra no carnaval com o malfadado desfile de famílias em conserva, né? Aquilo ali, tiro no pé. Sidônia tentou barrar os 44 segundo tempo, mas Lula falou que era liberdade de expressão, saiu e vai rodar certamente até às 17 horas do dia 25 de outubro, quando se encerra as urnas do segundo turno. Érica Hilton, né, cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro. E de dezembro, quando o Jair lança Flávio, até essas duas últimas pesquisas, Anexos de ontem e Atlas Intel de hoje, Flávio cresceu, em média, em todas, Puxaú, 10 pontos. 10 pontos. E em todas empate técnico com Lula no segundo turno, e em quase todas numericamente à frente de Lula no segundo turno, né? O que vão combinar não acontecia em pesquisa séria desde Fernando Henrique Cardoso, em 1998. Um candidato correndo contra Lula presidente ficar na frente de Lula em projeção no segundo turno, né? Ou seja, tem algum tempo, né? São 28 anos. Sem entrar ainda na Nexus e na Atlas Intel, como é que você vê, eu fiz uma digressão, como é que você vê essa linha do tempo, como você projeta ela nos próximos 5 meses e 4 dias? Aloysio, o Lula é um grande centroavante jogando num time muito ruim. Ele vai bem, o time atropela, ele atrapalha ele. As pesquisas, elas estão indicando que o Flávio está jogando bem. O Flávio está avançando, jogando bem, está trazendo grandes lideranças locais para dentro do PL, e de forma muito agressiva, inclusive. Ele está indo e buscando mesmo os candidatos. Foi ao Paraná e trouxe o Moro para dentro do PL. Veio a Campos e levou o Vladimir para o PL. Ele está indo buscar grandes players no país inteiro, está indo para o Nordeste, está trazendo pessoas para dentro do jogo. Está tendo um perfil bastante agregador, que é uma novidade para o PL, que jogava mais na desagregação que em agregar. Ele está agregando pessoas para dentro do partido dele. Está conseguindo se colocar como um cara moderado, se colocar como um político confiável, moderado. E ele está conseguindo, com isso, subir nas pesquisas de maneira bastante firme, bastante consolidada. Não é uma bolha, é realmente uma consolidação de trajetória. Se mantendo assim, e contando aí com a ajuda sempre da Érica Hilton e de alguns outros do campo adversário, ele está para uma eleição que está se consolidando, está se cristalizando. Lógico, né, ainda vem campanha, ainda vem tudo, né, a guerra de narrativas ainda vai começar, a guerra de peças de campanha ainda vai começar. Mas a se manter essa trajetória que vem sendo construída há meses, Flávio vai para a eleição como grande favorito, com grandes chances de ganhar a eleição. Eu não vou dar um número da Atlas Intel, porque eu não tive nem tempo ainda de, como eu disse, receber ela no final do bloco anterior. Né? Mas pela Nexus, que foi ontem, né? Mostra um quadro ali, Lula, que é, via de regra, um quadro repetido em várias pesquisas, né, mais recentes. Lula lidera no primeiro turno, né, e tem empate técnico não só com Flávio, como com Caiado e Zema no segundo turno. Né? E aí eu entro também na pergunta específica, você como representante do Novo, que tem um presidenciável, que é o Zema, nessa polêmica dele com o STF, mais especificamente o ministro Gilmar Mendes, mas também Alexandre de Moraes e Toffoli. Esses dois envolvidos aí diretamente, né, com evidências fartas, né, pela Polícia Federal, não é, né, e também pelo jornalismo investigativo, da Malu Gaspar, sobretudo, que tem feito um grande trabalho, e muito atacada, por isso, como os bolsonaristas atacaram as jornalistas. Vera Magalhães, por exemplo, no governo Bolsonaro, é bom a gente lembrar, né? Essa biruta moral que varia de acordo com o sopro do vento do interesse, né? Entre direita e esquerda. Mas
Até o momento, Zema não tem crescido, nem na Nexus e nem na transição. Pelo que eu olhei aqui, Zema não cresceu ainda. Embora, em caso de aposta, ele tenha chegado já a 2 dígitos, né? Primeiro, como é que você vê esse quadro assim, de empate técnico de Lula, não só com Flávio, no segundo turno, como com Zema e com Caiado? Em relação à questão específica de Zema, como é que você vê esse embate aí com o Gilmar? A gente estava comentando aqui no intervalo, a nova Gilmar, ele bota aqueles puppets, né? E Gilmar com Moraes e com Toffoli, e Gilmar pede para Moraes, que é criticado, colocar ele no imorrível, como diria o nosso ex-ministro Magno, ali do trabalho de Collor, né, inquérito das fake news, e ele dobra a aposta, o Zema ontem. Tem música, e o Moraes também fala que não fala português, fala sobre português, faz relações sobre o homossexualismo, né, enfim. E depois pede desculpas, que são deploráveis mesmo, né? E eu ontem uma peça, os bonequinhos de novo, com musical agora. Saiu ontem, a peça você viu, que você viu também. Né? Zema é o cru, né? É o Sinatra com a Big Band atrás, e a letra é uma paródia assim, críticas muito pesadas. A Gilmar, chamado de Sapo, a Moraes, que todo mundo está careca de saber, dos 129 milhões do contrato da esposa dele com o Banco Master, que ele tem que dar satisfações sobre isso ao Brasil, e Toffoli com o famoso resort Taiaiá, negociado com um fundo ligado ao Master, né, pela módica quantia de 30 milhões de reais. Enfim, como é que você vê a situação de Lula, né, liderando o primeiro turno, empate técnico não só com Flávio, como com Caiado e Zema, e a situação específica de Zema versus Supremo? Esse empate do Lula com qualquer outro candidato da direita deixa muito evidente a polarização e a divisão do Brasil em 2 campos políticos, direita e esquerda. E você tem um núcleo que é pendular, né, que em um momento vai mais à esquerda, vai mais à direita, dependendo de quem é o candidato. Tal. Isso que vai, no final, decidir a eleição. Mas a polarização deixa muito claro, se o Flávio Bolsonaro não for candidato e o candidato for o Caiado, a situação é a mesma. Se o candidato for o Zema, a situação é a mesma. Se o candidato fosse o Ratinho Júnior, a condição era a mesma. Então, a gente tem claramente um lulismo e um antilulismo, uma direita e uma esquerda colocados, que vão carregar essa situação por muito tempo, acredito ainda. Daí essa polarização levar ao empate, tanto faz sendo Flávio, Zema, Caiado ou qualquer outro da direita, com o Lula no outro aspecto. E do outro lado, com um agravante, né? Do lado do Lula, você não tem um personagem que o substitua. Enquanto na direita você tem 3 possíveis candidatos, todos com desempenho semelhante, medido pelas pesquisas, do lado do Lula, a substituição dele não traz um candidato competitivo. Não tem ninguém do outro lado, nem sendo testado em pesquisa, nada, nem aventado. Perdão, Haddad foi testado sem pesquisa. E não performou mal, não. Não performou como Lula, mas não performou mal, não. Eu não cheguei a ver esse dado, então me faltou. Algumas pesquisas testaram Haddad. E ele não foi mal. Que o Haddad ele enfrenta a resistência mesmo dentro do lulismo. Ele tem grupos dentro do PT, do lulismo, que tem uma certa rejeição ao Haddad. O que não foi mal, ele ficou em segundo lugar, tá? O que eu quero dizer. Sim. Na casa de 30 pontos. Então, não empataria com os demais da direita, mas não ficaria mal colocado. Ninguém que tem 30 pontos está mal numa eleição de 2 turnos. Né? E na questão do STF, ela é absolutamente insustentável. Né? O STF se arvorou num pedestal, se colocou num pedestal imune a críticas e imune à prestação de contas. E, ao mesmo tempo, se imiscuiu nas piores práticas da República.
Ele se envolveu com o Banco Master de todas as maneiras. Aí vem o Talhaiá, vem toda a questão de colocação de superioridade moral a que se autodeu o STF, que se autoproclamou. E a peça do Zema é uma peça, as peças, né, são várias, as peças publicitárias do Zema são de ótimo gosto. Elas foram muito bem construídas. A forma foi muito boa. Peças duras, com relação ao STF, mas muito bem construídas. Com um tom de brincadeira, um pouco cômico ali pelo uso dos bonequinhos, e caíram no gosto das pessoas. Elas têm sido muito compartilhadas, muito divulgadas. Por todo o campo da direita tem compartilhado muito essas imagens, compartilhado muito as peças. Elas têm ocupado espaço de mídia, têm sido discutidas pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, pelo Globo. Então, assim, ela está ocupando o espaço, está ocupando a discussão pública, e acredito que isso vai levar a alguma diferença de resultado em pesquisa mais adiante. No entanto, se a gente observar em todas as pesquisas, quando você tira o Flávio Bolsonaro, é uma situação de pesquisa. Quando coloca o Flávio Bolsonaro, todo eleitor de direita, a maior parte do eleitor de direita, a absoluta maior parte, migra em direção ao Flávio Bolsonaro e esvazia os demais candidatos. Então, talvez o efeito das peças, por mais assertivas que elas sejam, eleitoralmente seja limitado e não apareça tanto em pesquisa. Você, assim, sem torcida por ser do Novo, você acha que isso... Porque o próprio Carlos Bolsonaro fez uma postagem ontem, e aí, fazendo minhas as palavras do ministro Gilmar Mendes, acho que o Carlos Bolsonaro não é nem questão da gramática, né? A cognição dele me lembra um pouco a de Dilma. Ela é Dilma Rousseff, ex-presidente. Ela é um pouco confusa, né? Aquela coisa que a gente aprende no ensino fundamental, sujeito, verbo, predicado, objeto, eles se confundem ali, né? É meio tipo o mestre Yoda falando, né? Enfim, tem um nome na poesia, hiperbato, né? Você desmonta. No caso deles, eu acho que não seja por hiperbato, não, mas enfim, acho que é uma dificuldade mesmo cognitiva. Mas o Carlos Bolsonaro fez uma postagem ontem, crítica ao meu Zema, temendo esse avanço de Zema, que, repito, ele se deu em casa de aposta, mas não se deu até aqui nas pesquisas. Essa pesquisa, só para citar um dado apenas, eu não tive tempo de analisá-la toda, mas o que impressiona nessa pesquisa é o que se esperava, talvez, de Zema, aparecendo com o Renan Santos. Cenário 1 de primeiro turno, Lula, 46,6%, Flávio, 39,7%, Renan Santos, 5,3%, Caiado, 3,3%, Romeu Zema, 3,1%. Augusto Cury, 1,1%, Aldo Rebelo, 0,3%, voto branco nulo, 0,5%, não sei, 0,1%, cenário estimulado. Quer dizer, como é que você vê também, aqui na Atlas Intel, que, diga-se de passagem, foi a primeira a registrar a outra passagem numérica de Flávio sobre Lula no segundo turno, deu desde o final de março. Como é que você vê esse crescimento de Renan Santos? O Renan Santos, ele tem um público, é uma direita liberal não bolsonarista, né? Então, ele acaba, mesmo que você tenha o Flávio Bolsonaro, ele influencia pouco na votação do Renan. O eleitor do Renan, ele não migra para o Flávio. Diferente do eleitor do Caiado e do Zema, que migram para o Flávio quando o Flávio está no disco, o eleitor do Renan, não, ele não migra para o Flávio. Ele tem até ele é um eleitor um tanto quanto anti-bolsonarista. E ele é um eleitor que talvez votasse no Flávio no segundo turno, Flávio e Lula. Mas não é um eleitor de primeiro turno do Flávio, se o Flávio está presente. Uma capilaridade muito grande entre a juventude, um trabalho de internet muito forte. Eles conseguem avançar e alcançar um público que é difícil, é um público refratário à política, público MBL que o Renan Santos alcança, e está aí surpreendendo com um desempenho bastante bom, né? Um desempenho bem considerável,
levando em conta um partido pequeno, um partido que não tem tempo de TV, que não tem tradição, que provavelmente tem um desconhecimento muito grande em torno do nome dele. É algo a ser observado para o futuro e é surpreendente no desempenho que ele está tendo. É aquela história que a gente está falando aqui sempre, né, nesses anos todos, e quando vai chegando a reta final, a gente usa muito, a Luiz sempre fala, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas, como está se tratando... Perdão, só para dar o crédito, Marco Maciel. Que, aliás, era de conservador de direita e aqui para nós... um político importante na história do país, né? Deixou lá o seu legado. Nós temos muitos políticos importantes que não ocupam vitrines, né? Você tem as grandes vitrines da política, mas você tem os grandes articuladores políticos que não ocupam vitrine e que, de fato, fazem o país acontecer e sustentam politicamente o país. Alencar, por exemplo, foi vice. Alencar, por exemplo. Foi vice de Lula 2 ou Lula 1. Agora, Luiz, o que tem... Lula 1. Cara, Lula 1, se não me engano, Lula 2 também. Não é? E só para, assim como a gente fez com o João Peixoto aqui no plano regional, a estabilização econômica do país, parte do plano real, talvez não se desse se não existisse Marco Maciel, como disse o Buchon na articulação. Talvez não existisse. Talvez estivéssemos ainda de lá para cá na hiperinflação. E Deus sabe onde estaríamos, né? Se acontecesse. Quem viveu sabe. A geração de Everton nunca viveu isso, né? Você não se lembra, Nogueira. Rapaz, eu era, sabe o quê? Nem existe mais essa profissão. Eu era caixeiro numa venda e tal. Eu tinha 16 anos, 17. Tô com um pouco mais do que isso hoje, mas assim... Cara, era interessante. Seu Ari era o patrão, né? Mas ele era muito calmo, muito tranquilo, meio parecido com o Zema, assim e tal. E o sócio dele era Genilson mais agitado. Rapaz, chegava no final do dia, ou no meio do dia, Luiz, o Genilson aparecia na venda, né? Que hoje é mini mercado que a gente fala, né? E aí, cara, Ari, já fez a remarcação do dia? Ari, ainda não. Falou, sobrava para mim. Tinha que pegar, e aí não tinha mais remarcação, na verdade, era interior, era só um preço em cada ponto daqueles produtos, não era por produto, porque não dava, era impossível. Ou seja, a inflação mudava por hora, você tinha um aumento inflacionário que mudava os preços 2 vezes, 3 vezes num supermercado, por exemplo, ao longo do dia. Era um negócio muito tenso. Marcador de preço era posto de trabalho do supermercado. Estou falando, exatamente. Então, assim, quem viveu isso sabe o drama, e você citou muito bem. Sabe lá onde estaríamos se não fosse esses nomes importantes, sim, conservadores, sim, da direita também, sem problema algum. Esse momento foi um grande ponto de inflexão da política no Brasil, né? Se a gente não tem esse controle inflacionário, realmente não dava para imaginar o que seria hoje. E se deve a muitas pessoas que não tinham tanta vitrine, né? Não tinham tanta popularidade, mas que fizeram o que precisava ser feito no momento grave da nossa república, e que isso a gente colhe frutos disso até hoje. É porque é bom que, assim, uma das pessoas vai achar que o mundo sempre foi como a partir do seu nascimento, né? Não existia futebol antes, não existia política antes, não existia realidade econômica antes. Marco Maciel é de Pernambuco. Marco Maciel vem a ser parente, até no nome, de Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. É parente, é sobrinho neto, na verdade. Antônio Conselheiro, líder religioso da Guerra Civil Brasileira, Guerra de Canudos, né? Líder messiânico. Uma figura muito interessante. Enfim, eu não vou entrar nessa. Naquela época, em 94, quando o Fernando Henrique se elege a primeira vez, Lula era um fenômeno do Sudeste, sobretudo do ABC paulista. O Nordeste era dominado pela ex-Arena, ex-PDS, então PFL.
que faz o Nordeste. Para ter os votos do Nordeste, Fernando Henrique se alia com o PFL. E Marco Marcel foi peça fundamental nisso, percebe? E isso depois é substituído a partir de 2002 por Lula. Lula toma esse espaço que era do PFL no Nordeste, né? E agora, também só para última observação, se a Semineto ganhar governador na Bahia, primeiro colégio eleitoral do Nordeste, e se Ciro Gomes ganhar governador do Ceará, terceiro colégio eleitoral do Nordeste, o segundo é Pernambuco de Marco Maciel. Então, lógico que o voto do governador não é vinculado, não é casado necessariamente com o presidente, né? Mas pode fazer, Buchaú, que o Lula saia com a vantagem bem menor do Nordeste que saiu na última eleição, né? Faz parte do avanço que eu conversei com o Flávio, está buscando aliados no Nordeste, apesar de a ACM Neto ter vida própria e Ciro Gomes ter vida própria. O Flávio Bolsonaro tem buscado se expandir e conversar de uma maneira que não é muito característica dos Bolsonaro, né? Eles não são tão de diálogo quanto o Flávio é, de modo geral. E ele está buscando e está conseguindo avançar no Brasil inteiro. Está conseguindo trazer aliados importantes no Brasil inteiro. E vou arriscar num comentário aqui que também não é tão arriscado. Se o governo Lula não mudar a sua comunicação, e aí vale até destacar o atual comandante da Casa Civil, tem lá a experiência dele, tem a contribuição dele, mas se o governo não deixar os profissionais de comunicação tomarem conta da comunicação para valer, atualizada, com toda a dinâmica que a comunicação atual requer, não vai ter como o governo crescer. É a economia, é o bolso do eleitor, e aí corre-se muito risco, inclusive disso que a Luiz falou aí, de descapitalizar no seu eleitorado na região que ele sempre ganhou, que foi lá no Nordeste do país. Há ali hoje uma impressão de que o governo não vai bem, mesmo com toda a assistência social enlarguecida, acrescida, com Vale Gás, com energia, pagamento de conta de energia, com tudo isso, o efeito popular disso tem sido muito aquém do que o Brasil tem gastado com essa necessidade da população e que a gente não desaprova. Estamos falando de colheita de popularidade, de política, então é diferente. Vou fazer a última observação, numa analogia que tem sido feita por vários analistas, e pegar a carona que você falou e fazer a última pergunta para o Chaú. Os petistas falam, como é que pode Lula estar bem se os indicadores macroeconômicos não são ruins? Realmente não são. Uma resposta deu aqui o Bruno Soler, CEO do Big Data, cientista político, lembrando a frase de uma petista, Maria da Conceição Tavares, para criticar Fernando Henrique Cardoso e Marco Maciel. O povo não come PIB. Né? E a segunda coisa, e essa é a analogia, ninguém discute, a despeito do que está fazendo hoje o governo dos Estados Unidos, no mundo, ninguém discute que, em termos de mínimo de eleição, o tamanho da vitória eleitoral de Donald Trump, né? O tamanho da vitória eleitoral dele. É um negócio indiscutível, né? Voto popular, colégio eleitoral, governador, Senado e Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara dos Deputados, né? Embora tudo leve a crer que vai perder essa maioria legislativa nas midterms agora de novembro, 3 de novembro. Mas, assim, a pergunta, como é que Trump deu essa coça, se Biden entregou de fato os Estados Unidos com pleno emprego? Qual é a qualidade desse emprego? Quantos empregos a pessoa precisa ter? Qual renda ela garante? Qual o grau de endividamento do cidadão? Isso, sem essas respostas, você não entende o motivo da vitória de Trump e não entende o motivo de qualquer opositor a Lula, num segundo turno, ser competitivo contra Lula. Isso posto, Buchaú, como é que você projeta esse segundo turno, se ele houver? Bom, havendo um segundo turno Lula e Flávio, as condições de hoje, Flávio está eleito.
Acho que o Flávio Bolsonaro vai vencer a eleição no segundo turno, nas condições que a gente tem hoje, a não ser que mude muito a comunicação do governo, mude muito a capacidade de entrega. Também não adianta comunicar algo que não está compatível com a realidade das pessoas. Como você disse, as pessoas estão sentindo a perda do poder de compra pela inflação, estão sentindo a dificuldade por conta do endividamento, um endividamento muito grande, 80% das famílias endividadas, 82% dos munícipes do estado do Rio de Janeiro, para ficar só no estado do Rio de Janeiro, vive com menos de R$5.000 por mês. E aí você tem estratos, né? Se você for pegando por estrato, a situação vai ficando cada vez mais grave. Você tem um percentual altíssimo de pessoas vivendo com uma renda muito baixa. E essa renda, esse poder de compra está muito diluído. As pessoas não conseguem comprar e estão devendo muito. Então o crédito desaparece. Quem está devendo não tem crédito. E o Brasil se habituou a comprar a crédito. E o Brasil compra bens de luxo a crédito. Não é só o básico. Então, um país que está lastreado em crédito não consegue, na quebra do crédito, ele tem um crédito muito grande. A população sofre muito. E reverter isso num prazo curto de tempo é praticamente impossível. Então, com as narrativas colocadas, com a condução de comunicação que está colocada, eu acredito que Flávio vai vencer a eleição. Muito bem. Meu caro Alexandre Buchaú, obrigado pela sua presença aqui hoje, pela sua entrevista. Como a Luísa já adiantou mais cedo, uma parte dela vai estar amanhã no Jornal Impresso Folha da Manhã, que chega bem cedinho aí nas bancas e também nas casas dos assinantes. É sempre um prazer poder conversar contigo. Boa sorte, bom trabalho aí e até a próxima. Aliás, você não falou, você vem, nós não perguntamos, né, Luiz? Você vem pré-candidato aí a federal, estadual, alguma né? Não, eu inclusive não tenho tempo mais, não tenho prazo, né? Eu já passei do prazo de desincompatibilização, estou como diretor do Departamento de Saúde Bucal, então isso é impossível. Ah, perfeito. Não, porque eu não sabia também se você tinha desincompatibilizado, é isso. Mas tá bom. Ó, boa sorte, amigo. Sucesso sempre. Obrigado por hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e me coloco à disposição. Coloco à disposição também dos ouvintes que quiserem seguir em rede social para perguntar alguma coisa sobre o Departamento de Saúde Bucal, podem ficar à vontade para isso, para colocar alguma coisa, para perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Qual o seu arroba lá do Instagram, por exemplo? É @DR Buchaú. DR de doutor Buchaú com CH. Tá certo então, amigo. Boa. Meu caro Everton Luna, obrigado por hoje. Bom dia para você e até a próxima. Bom dia, Nogueira. Obrigado por hoje. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Luiz. Mais um programa. Acho que foi muito legal ouvir Buchaú sobre suas percepções políticas, né, do pleito para esse ano. Boa. Também trazer aqui para fechar com você, o Buchaú, e com os nossos ouvintes, nossos seguidores aqui, com nossa audiência, o jornalista Luiz Abreu Barbosa, que vai brincar um pouquinho hoje. Tem quantas hoje, Luiz? Duas novas pesquisas? Tem duas a presidente e uma governador, que é a mesma é senador, né? Então, 4. Daqui até não, um pouco, só umas 300 páginas de número para tirar uma matéria. Mas, enfim, daqui até 5 de outubro vai ser isso, né? E agradecer a Buchaú para a entrevista. É sempre um prazer entrevistá-lo. Buchaú é um camarada de pensamento muito articulado, né? Você não é obrigado a concordar ou discordar ideologicamente do que ele fala, mas, assim, você não pode negar que é um pensamento articulado, né, embasado. É sempre um prazer entrevistá-lo. Aí amanhã anunciar que vamos entrevistar aqui o Heitor Carvalho, que é um jovem que, embora não tenha formação em história, tem feito um trabalho muito interessante como influenciador digital, Instagram, sobre os pontos históricos de Campos. Muito interessante o trabalho, aconselho as pessoas a acompanhar o trabalho dele.
Eu, como gosto muito de história, e me traz coisas que eu não sabia sobre Campos, entendeu? Então, vamos estar aqui amanhã conversando com esse jovem, né? Promissor, e nesse trabalho interessante, que você vê que se a rede social serve para muita besteira, ela também pode servir para muita coisa boa, né? E dá espaço a muita gente com talento, iniciativa. Ô, Alexandre, valeu, amigo. Obrigado mais uma vez. Forte abraço para você. E o Heitor, de fato, eu sigo ele lá no TikTok. Quando você falou assim, vamos bater um papo com o Heitor Nogueira, eu falei, poxa, legal, porque eu já vim acompanhando o trabalho dele também, muito... É aquilo, amigo, é comunicação. Ele não, é o que você falou, ele não é formado como historiador, mas o que ele tem? Ocupação de espaço com a comunicação atualizada. É isso que muitas das vezes alguns políticos não conseguem entender. Gente, fechamos aqui, a gente volta amanhã então a partir das 7 ao vivo aqui na Folha FM. Obrigado pela sua audiência, também obrigado aí aos nossos patrocinadores, o Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos. Com a Unimed Campos você pode contar, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampos, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense, com uma